Olá, meu nome é Jesus Cristo. Sim, esse mesmo que você está pensando. E vou contar como foi minha última Páscoa há quase 2000 anos. Quando acabei de ensinar meus discípulos, revelei que em 2 dias eu seria entregue para a crucificação. Eles não entenderam muito bem, mas tudo foi feito como meu pai assim desejou. Eles me perguntaram onde seria a Páscoa. Então falei para irem até a cidade fazerem os preparativos. Quando estávamos ceando, contei que um deles me trairia. Aquele que comeu no mesmo prato que eu seria o traidor, e Judas ainda me questionou se seria ele o traidor. Sendo assim, peguei o pão e dei graças, repartindo aos meus discípulos, pois era o meu corpo. Em seguida tomei o cálice e o abençoei. Este era o meu sangue, o sangue da aliança vertido por benefício de muitos, para que fossem remidos dos pecados. E essa foi a última vez que provei do fruto da videira. Provarei novamente quando vier o reino do meu Pai. Então, revelei que ainda naquela noite todos eles me abandonariam, e Pedro me assegurou que jamais faria isso. Contudo, eu disse que ainda naquela noite, antes que o galo cantasse, ele me negaria 3 vezes, e por mais que ele não concordasse, foi isso mesmo que aconteceu. Decidi então que me retiraria para orar no Getsêmani, e levei comigo Pedro, Tiago e João. Dessa vez não era no barquinho. Nessa noite, minha alma ficou profundamente triste. Mesmo assim, meu desejo era que fosse cumprida a vontade do meu Pai. Pedi para que os discípulos vigiassem enquanto eu fosse orar. Logo à frente me prostrei e orei ao Pai, clamando que passasse de mim aquele cálice. Depois de orar, voltei e os encontrei 3 vezes seguidas os meus amados discípulos dormindo, quando então eu avisei que o traidor se aproximava. Quando Judas se aproximou, com um beijo ele me traiu. É claro que houve grande confusão. Pedro pegou a sua espada e decepou a orelha de um soldado. E eu, sendo quem eu sou, curei a orelha desse soldado. Então, acabei sendo preso e os meus discípulos fugiram. Eu fui condenado e preso. E Judas, sentindo muito pelo que fizera, cometeu suicídio. Por ocasião da Páscoa, era costume o governador libertar um preso de acordo com o que a galera desejasse. Eu não tinha cometido crime algum, era inocente de todas as acusações. Mesmo assim, a multidão começou a bradar para que soltassem Barrabás. E quanto a mim, tudo o que eu ouvia era: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Fui humilhado, cuspido, espancado, tudo sofri por amor a vocês. Recebi até uma coroa. Sim, uma coroa de espinhos. E os soldados, ajoelhando diante de mim, zombavam, dizendo: salve o rei dos judeus! Me condenaram à morte de cruz. E depois de toda essa humilhação e tortura, ainda tive que carregar a cruz até o local onde eu iria morrer. Mas Simão me ajudou nesse caminho. Quando chegamos no lugar da caveira, me deram de beber vinho com fel, mas eu não quis provar. E então, entre 2 cruzes, fui crucificado, juntamente com 2 ladrões, eu, o Cordeiro Santo de Deus. Clamei ao Pai em alta voz, e por volta das 3 horas da tarde entreguei o meu espírito. Morri por amor a vocês, e naquele momento o véu do templo se rasgou, houve terremotos, as rochas se fenderam, santos ressuscitaram. Vendo essas coisas, os centuriões que me vigiavam caíram em si e reconheceram que eu realmente era o Filho de Deus. Eis que teve um grande terremoto, e um anjo do meu Pai removeu a pedra da entrada. E o anjo anunciou que eu havia ressuscitado. O sepulcro estava vazio. Eu venci a morte. Apareci aos meus discípulos por um período de 40 dias, dando a eles muitas provas incontestáveis da minha ressurreição. Sendo assim, eu, Jesus Cristo, fui elevado aos céus, e eu retornarei do mesmo modo como subi. A verdadeira Páscoa sempre será Jesus Cristo, aquele que nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou.